Blá, 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 blá. A conversa de hoje é com uma especialista que fala sobre madrasta. Aliás, ela é uma madrasta e ela conversa com muitas outras mulheres que agora assumiram esse papel e estão se perguntando: qual é o meu papel nessa família? Muitas mulheres, ao se tornarem madrastas, elas se sentem no dever de ser mães. A tendência, às vezes, é ir para o extremo. Às vezes, elas são autoritárias demais para provar que conseguem, ou então permissivas demais para não perder o amor. Tem mulheres que chegam até a separar as roupas dos jovens adolescentes, não dão autonomia para comer e acabam tendo uma experiência desagradável e desconectada do enteado e, consequentemente, dessa nova constituição familiar. E para conversar com a gente hoje, eu tenho a honra de receber a Mari Carmadelli, do perfil Somos Madrastas. Bem-vinda, Mari! Ai, obrigada. Gravar com a prof, mestra, é uma honra. Nossa, muito obrigada. A É um gente já se prazer estar conhece há aqui. tanto tempo, né? Já aqui, Nossa, aqui nem é mais assim, entrevistada e entrevistadora. Somos cinco amigas. anos! Cinco 5 anos. anos! Uau, Eu muito lembro bom. no hotel do dia da certificação, a gente almoçando juntas e você falando de eventos. E aí, É, de repente, a disciplina positiva mudou sua vida. Por que será? então, eu fui para a certificação porque eu precisava de uma linguagem comum que me ajudasse a criar três. Dois que não eram da minha barriga e uma que era da minha barriga. Porque como é que eu ia criar três criaturas na mesma casa, né? Sem uma bússola, né? Um GPS, assim, para me ajudar, porque eu costumo falar para enfim, falar para as minhas seguidoras e em casa, inclusive, que os filhos, eles são da casa, né? Se eles estão dentro da casa, desempenhando aquele papel de filho, não importa quem estava lá no dia da concepção, né? Porque no dia a dia são filhos, e como que você trata os filhos de acordo com a idade que eles têm, com as necessidades que eles têm e com os desafios que eles têm, né? E estava falando do separar o pai, eu acho muito engraçado. Eu não sei os maridos de vocês que estão ouvindo, ou para quem é casada com mulher, né? Os maridos ou as esposas de vocês. Mas o meu marido, ele tem uma dificuldade, assim, absurda de deixar umas coisas acontecerem ou desafiar algumas coisas, inclusive que as crianças ou os adolescentes, no caso que é o tema aqui, estão desesperados por fazer, sabe? Tipo, esses dias eu falei assim, ai, vamos pedir pro Vicente, meu enteado de 14 anos, vamos pedir pro Vicente ir na padaria, aquela que é um pouco mais longe, mas tipo, um pouquinho mais longe. Nossa, mas ele nunca foi para aquele lado lá. Não, ele nunca foi sozinho para aquele lado lá, mas eu acho que ele consegue. Nossa, será? E aí é a cabeça do adulto, né, que fica é, A gente pensa os piores em pesadelos. looping. É, e fica em loop, fica, sabe, no looping? E, enfim, mas eu sou aqui. Vamos lá, vamos fazer, vamos testar, vamos. Faz aí. Fazer um. Eu acho que vocês têm que fazer o jantar hoje, eu falo. E eles adoram. Eles sabem fazer já. Nossa, eu amo. Mas enfim, é Mari, isso. quem mora na casa com você? Qual a idade das crianças? Vamos lá. A gente tem o Augusto, que tem 18 anos. A gente tem o Vicente, que tem 14 anos. A gente tem a Flora com 5 e o Martim, que é um nenê de 1 ano e 4 meses. Então a gente tem todo o espectro de idade. E eu me tornei madrasta deles há 8 anos, né? E minha carreira, minha vida era na área de eventos. Eu acabei fazendo a formação com a Fê, para ter ferramenta mesmo. Eu saí da formação dizendo, da certificação, dizendo, não, eu não vou fazer workshop, eu não vou trabalhar com isso, não é minha área, eu vim realmente para, né, pensar na minha própria família, né, na minha vida.
E aí corta, estamos aqui, né? Acelera o filme. Aham. E agora a Mari ensina e ajuda outras pessoas enquanto pratica. É muito interessante, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente é tão cuidadoso com esse termo, né? De pais separados, pais solteiros, famílias, que são famílias mescladas, né? De casamentos diferentes. E aqui a gente chama de família mista. Só que você tem uma definição um pouco mais autêntica em relação a isso. Explica pra gente como é que você chama a sua família que vem de diferentes casamentos, filhos de diferentes casamentos? Família. Pronto. Só família. Não, na verdade tem, esses tempos eu fui impactada por um perfil no Instagram que é bem grande até daí dos Estados Unidos que se chama Blended. Eu acho que o termo blended, ele é muito bom, mas ele não é ele, eu acho que ele não corresponde à mista do português. Porque o blended, ele dá uma conotação muito mais de junto, de conectado, de misturado, Entrelaçado. entrelaçado. É Então é exatamente isso, isso. família entrelaçada. Gente, a gente O, estamos cunhando termos aqui. o mista, não parece, né? O mista não parece isso. E o termo que se usa no Brasil, que eu não gosto, é o mosaico, né? Família mosaico. Eu não gosto desse termo. E, na verdade, quando a gente fala, em família, família é família, né? Duas mães e uma criança, ou duas mães e duas crianças, como é a família da Marcela Tiboni, por exemplo, é uma família, né? Uma família com, sei lá, um pai faleceu, sei lá, ficaram a mãe e a criança, uma família. Uma família com uma mãe solo, é uma família. Então, acho que eu acho que eu tenho. Eu não gosto tanto desse catálogo, assim, sabe? Tipo, aqui é família. Aqui é família mosaico, Hum. sabe? E como é Aqui é que fica filho. o termo Aqui é assim filho. Ah. da mãe? Porque para você são todos seus filhos, né? Você tem quatro filhos. Como é Então, que... essa é um debate que estava rolando, que rolou muito no meu perfil esses dias, que é assim. Eu não tenho quatro filhos. A minha casa tem quatro filhos. A minha família tem quatro filhos. Não sou eu que tenho. Eu tenho dois enteados e dois filhos, tá? Mas quando uma pessoa, tipo, eu tô, sei lá, na farmácia, aí a pessoa fala, ah, você só tem esse? Eu falei, não, eu tenho quatro. Gente, eu nunca mais vou ver aquele atendente da farmácia. Tipo, não importa de onde, né? Eu falo, lá em casa são quatro, lá em casa são quatro, lá em casa são quatro, né? E a Ju, que é a mãe dos meus enteados, ela também é madrasta. Ela também tem dois enteados. Então, é outra família. Não acho que é a mesma família, né? São duas famílias. Lá tem a família lá e tem aqui. Só que os meninos, eles transitam entre essas duas famílias. Inclusive, eu tô com um projeto de um livro infantil. Não saí, não, tá saindo, assim, tá vindo, sabe? Mas o insight que me veio foi quando a Flora falou assim: por que que o Vicente precisa de outra mãe? Hum, Eu falei, como assim? Ué, ele tem aquela mãe lá, daquela outra casa. Eu falei, não, aquela é a mãe dele. Então, para ela tá muito claro, muito natural que essa casa aqui tem essa mãe aqui que sou eu. Ele não precisa de outra, sabe? Então, e aí, até no sábado passado, eu fui levar o Vicente para pegar umas coisas na casa da mãe dele. Aí a Flora falou assim: eu quero ir ver aquela mãe lá. Para ela, isso é aquela mãe lá, e eu, essa mãe aqui, né? Mas então, mas por que que eu decidi falar isso, Fê? Especialmente na frente das crianças, tá? Eu acho muito, eu acho pouco inclusivo eu chegar numa festa, por exemplo, com os quatro e falar assim: ah, esses são os filhos do Rodrigo e esses aqui são os nossos. hum, Eu acho que isso soa ruim para uma criança. Eles não são os filhos do meu marido. Eles são filhos da nossa casa, da nossa família, né? Então acho que é um pouco foi para cuidar desse lugar, assim, sabe?
Eu Aí, acho que você está muito bem resolvida com isso, né, Mari? Mas eu eu imagino tô. que teve assim um processo de adaptação, de entendimento, de amor incondicional para chegar lá. Você bateu papo com eles, porque eles eram pré-adolescentes, né? Ou até Não, é terminando a 6 e infância, 10. né? Ah, Terminando a ah. infância. Eu fico imaginando assim, como é que é para os adolescentes é um pouco mais difícil ter esse tipo de conversa? Você prefere ser chamada de mãe, madrasta? Como eles te chamam em casa? Como é que a gente conversa sobre isso para chegar nesse nível de naturalidade, entendimento e de resolução? Porque até ter resolução a gente fica, né, batendo a cabeça. Ah. E eu acho que você está muito bem resolvida. Então, eles sempre me chamaram de Mari. Eu acho ótimo. Eu acho que madrasta não é tia, não é boa madrasta, não é tia. Tia é tia, madrasta é madrasta. Nunca quis ser chamada de mãe, não sou a mãe. A mãe tem o lugar dela, eu tenho o meu. Mas eu acho que essa sempre foi muito natural aqui, porque sempre foi emocionalmente e educacionalmente, se existe essa palavra, permi conversado e permitido pelos pais. Então, a Ju, por exemplo, quando eu conheci o Rodrigo, comecei a namorar o Rodrigo, eu falei com ela, eu falei, Ju, ó, eu sou a Mari, tô namorando o Rodrigo, é sério, não é brincadeira, e eu vou te falar a ideia que eu tenho sobre ser madrasta, né? Até porque eu tenho madrasta e padrasto, eu sei como é que é isso, né? E eu acho que a madrasta é um papel parental. É um papel parental dentro de casa, né? Como é no dia de hoje. Eu não tô falando de 1800, tá? Tô falando de hoje. E aí ela falou: Nossa, que bom, Mari, porque se você fosse aquela figura boazinha que permite tudo e vive dando brinquedo e é a tia recreacionista, ia ser muito difícil pra mim como mãe, porque o trabalho chato ia ficar só pra mim, né? Como figura feminina, assim. Então sempre foi uma conversa aberta de que eu faço parte da educação, e tanto que eu escrevi, baseada na disciplina positiva, eu escrevi um livro para as madrastas, né? Para as madrastas poderem usar essas ferramentas, usar não só a ferramenta, como, sabe assim, eu fico com muito medo de falar ferramenta, porque parece que Uma é, técnica, é, né? Que a é um, pessoa vai é, é implementar. Passo um, 1, 2 e 3 e vai é um funcionar. canivete que você usa. Quando É. acontece alguma coisa, você tira um canivete do bolso e fala, e agora, qual parte eu vou usar? Não é isso. Mas, mas para ajudar as madrastas a encontrarem esse lugar, assim, de sim, você faz parte da educação. Por quê? Porque essa criança está morando com você, ou morando pelo menos metade do tempo dela com você. Como é que você faz para, né? Não vou fazer nada. E aquilo que você falou na apresentação, né? O que eu falo um pouco disso, o pêndulo da madrasta entre fazer tudo para mostrar que pode ou que vai ser amada e que não é uma bruxa má, porque a madrasta ela chega devendo, né? Ela chega já devendo, é como se você chegasse num banco para abrir uma conta e você já estivesse devendo. Esse saldo devedor, o nome desse saldo devedor é preconceito, que é um Hum. preconceito com o papel, né? O estereótipo. Então ela chega já devendo, então ela tem que provar que ela não vai beliscar, que ela não vai deixar sem comida, que ela não vai mandar limpar o chão do castelo ou proibir de ir no baile, porque o imaginário das pessoas é a Cinderela, a Branca de Neve, enfim. São Então ela aqueles vai. estereótipos que os Ah, desenhos e os filmes reforçam a cada episódio. Então é, é e um não é, pouco difícil. e não é só desenho e filme, é assim, hoje, a gente tá gravando isso, é dia 24 de fevereiro de 2023, tá, gente? A Globo, no Brasil, anunciou mais uma novela com mais uma madrasta. Tipo, cara, o que que nós vamos fazer para inovar? Nós vamos colocar mais uma madrasta má. E assim a gente vai reproduzindo o estereótipo, né? E tem alguns estereótipos que a gente tá fazendo muito esforço para quebrar.
Mas esse da madrasta ainda tá engatinhando muito, assim. Então é isso aí, é esse pêndulo, né? Entre eu faço tudo, ou quer saber? Faz o que você quiser, tô fora. Que seria a mesma coisa que falar pra criança assim: ah, gente, você é sem limite mesmo, quer comer bala, come o que você quiser. Ah, não quer jantar? Não janta. Não quer jantar? Não janta. E aí você abandona, né? Você fala: esse filho não é meu. Beijo, me liga, entendeu? Só que você não aguenta isso muito tempo, porque educar é uma missão, né? É um processo, assim. E aí você volta, aí você vai e volta. E qual seria esse caminho do meio, né? Para você não viver fritando, nos dois lados dessa conta que não fecha, né? Parece que a palavra madrasta, por todos esses pré-conceitos, ele cria uma barreira que faz a gente, impede da gente realmente se conectar com esses adolescentes. E uma coisa que você falou me marcou muito, né? Eu faço parte da sua educação. Então, mesmo antes de ser madrasta, eu sou um adulto aqui dentro dessa casa, Uhum, responsável por te ajudar a desenvolver as habilidades de vida que você precisa para a hora que sair de casa, né? A hora uhum. que você se tornar adulto. Então, eu acho que isso ajuda ah, os adultos a pensarem num papel um pouco mais amplo do que num papel mais quadrado que tem que caber na forma da madrasta ou do padrasto. Como você E se enxerga assim? se você deixar o seu filho, vamos supor que você tem, sei lá, teve uma emergência e deixou seu filho com a sua vizinha. Tá, você tem um filho de 5 anos. Daí você teve uma emergência e deixou seu filho com a vizinha. E aí a vizinha, ela é muito sua amiga e tal, ela também tem filhos, inclusive da mesma idade do seu, né? E aí a filha, você fala assim, não, fulana, fica com a minha filha um pouco, porque, sei lá, bati o carro. E ela, claro, fica, imagina. Aí você deixa, daí a criança vai lá para casa da sua vizinha, e quando você chega, sei lá, a criança tá com a mão queimada porque ela resolveu ligar o fogão. Aí você fala, mas você deixou ela ligar o fogão? Deixei, ela queria ligar, eu deixei ela ligar. Mas você não parou ela? Você não falou que era perigoso? Não, ela não é minha filha. Por que que eu ia corrigir ela se ela não é minha filha? Então, assim, a vizinha, ela tem um papel se ela tá cuidando da sua filha, de ser adulta. Ninguém chega para uma professora e fala: Nossa, você está chamando a atenção do meu filho, mas você não é a mãe dele, você não pode chamar a atenção dele. Chamar atenção é um termo muito brasileiro, né? É, Que eu também não gosto. Me incomoda um pouco. Mas assim, por que que você tá. Você não é a mãe do meu filho, por que que você tá educando ele? Você não pode falar isso para uma professora. Se você deixa com a avó, com a tia, com a madrinha, com a vizinha, com a babá, com a professora, todos esses adultos, eles têm o ok da educação e de ser os adultos que eles têm que ser quando eles estão na presença de crianças. Só a madrasta não pode. porque ela já É, entrou com esse débito. de- porque qualquer coisa que ela fizer, ela tá tentando roubar o lugar da mãe, porque era assim no passado. Era É, assim no passado. é bem complicada. Você vê assim, Mari, os problemas os desafios. Deixa eu falar de novo, vai. Você vê assim os desafios da adolescência, né? Que agora você tem dois Uhum. adolescentes, né? É, diferente por causa dessa sua configuração familiar, talvez porque Fê, tem a influência da mãe biológica, né? E os adolescentes, por natureza, retrucam, estão buscando a individuação, tem um certo distanciamento. Como é que fica esse jogo complexo, né? De querer ajudar e, ao mesmo tempo, dar o espaço para eles poderem explorar. então, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, tá? Em nenhum lugar, assim. É, eu sou a minha maternidade, o meu maternar, que madrasta vem de mater, né? Então, maternar
Ele é da madrasta e da mãe, né? A madrasta materna do lugar da madrasta, né? O meu maternar pela pessoa que eu sou, pelas coisas que eu gosto de fazer, pelos meus interesses, por quem eu sou mesmo, eu sou muito melhor com adolescente, com pré-adolescente e adolescente. Eu sou muito melhor, assim, o meu papel maternal, ele é muito melhor com, tipo, eu não quero fazer uma régua de corte, mas, tipo, sei lá, 7 pra cima, assim. E só melhora. E eu não sei por quê, assim, eu nunca eu devia levar isso pra terapia, assim. Esses dias até uma seguidora falou assim, ah, você prefere os seus enteados? Aí eu falei, prefiro. Porque eles estão numa fase de vida que eu prefiro. Tipo, o nenê é fofo e tal, dá um perrengue, dá, né? Assim, os meus filhos, graças a Deus, nunca tiveram nada grave, sério, tudo fluiu, assim. Nascer fluiu, amamentar, comer. Foi, assim, sabe? Meio que foi indo, assim. Não teve uma coisa grave com eles. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade com criança pequena, sabe? E então os meninos eu conheci com 6 e 10. Nossa, o Vicente dos 6 aos 7, pouco ali, tinha uns rompantes, ficava muito bravo, brigava, xingava. Aí depois passou e foi passando assim, a gente foi, né, estudando mas eu sou muito melhor com pré-adolescente e adolescente. A Tipo, os gente usa. papos. hum, Pode terminar. Não, assim, os papos, por exemplo, ai, vamos falar sobre sexo, sabe? Tipo, primeira vez que eu conversei sobre sexo com o Augusto, meu marido ficou assim, tipo, eu não acredito que você está falando assim com ele. Com tanta Tipo, naturalidade, não, eu né? cheguei e falei assim, Mais então, fácil. sexo é muito bom. É muito bom. Eu te desejo, assim, de verdade, sabe? Que tu curta muito, que é gostoso, prazer é bom, é legal, é bom, intimidade. Mas assim, vamos conversar, vamos falar algumas coisas aqui, né? Tipo, não vai fazer Precauções. correndo. E até umas coisas assim, cara. Porque ele teve uma época que eles inventavam de dormir todo mundo na casa de alguém, e aí dormia todo mundo no mesmo quarto, sabe? Bem nessa época, assim, e aí eu chamei ele e falei, cara, vocês estão indo dormir todo mundo no mesmo lugar, e vocês ficam se revezando pra quem vai ficar no quarto, pra vocês poderem transar. Cara, eu não sei se é o melhor jeito, sabe? Porque vai fazer correndo, porque vai achar que alguém vai entrar. Tu tá começando esse rolê. Vamos, sabe assim, como é uma coisa muito especial para você fazer correndo em pé num banheiro de uma festa, ou para você fazer escondido enquanto outras pessoas estão na sala, sabe? E aí eu lembro que o Rodrigo olhava e falava assim: "Meu Deus, como é que tu consegue falar assim com ele, sabe?" Então, não sei, a fase para mim, ela combina mais com quem eu sou, sabe? Mas eu amo a minha filha, tá, gente? Não falem que eu não amo a minha filha. Claro que eu amo a minha filha e meu filho. Eu amo todos eles. Enfim. Ah, a gente se identifica às vezes com uma fase mais do que outra, até pela nossa facilidade de se comunicar. E a gente usa aqui no workshop para adolescentes essa analogia de ser piloto, né? Quando os nossos filhos são pequenos, a gente faz muito por eles, ensina muito, mas quem está no comando é a gente. E aí, da pré-adolescência na adolescência, a gente se torna copiloto. Então, talvez você seja essa pessoa que não precisa estar na direção, mas você ajuda a copilotar muito bem, né? Você sabe qual é o seu limite, você sabe quanto de informação passar, e isso é muito bacana, porque o seu filho mais velho agora está na faculdade e ele tem que pilotar a própria vida. Ele tem Uhum, que organizar as próprias cursos, classes, tem que chegar no horário, tem que administrar o próprio dinheiro, né? Tem que dirigir. E eu gostaria que você contasse aqui um pouquinho como é que funcionou para você esse processo de educação financeira para que ele pudesse se tornar esse cidadão independente, né? E de sucesso, né? Porque ele está navegando isso tão bem.
Isso é uma coisa muito legal, assim, a gente... Bom, o Augusto vai fazer 19, né? Ele tá 1 ano... Esse é o segundo ano dele na faculdade, né? E, e até essa questão, assim, essa questão do copiloto é muito boa, assim, porque a casa continua sendo nossa, né? A casa, na minha visão, não sei, Fê, se bate aqui. A casa é dos adultos, né? Todos usufruem e moram, mas o, a casa, as regras gerais da casa, o funcionamento geral da casa e alguns valores que estão atrelados a essa casa ainda estão, claro, no olhar dos adultos, né? Então, por exemplo, uma coisa que para nós é, tem a ver com o funcionamento da casa é o seguinte: durante a semana, todo mundo acorda cedo. Ponto. Assim, acordar à tarde todos os dias é uma coisa que a gente realmente acha que não é benéfico para o corpo humano. Assim, dormir tarde, acordar tarde, na nossa visão e nas nossas crenças, não funciona, não faz, assim, no ciclo do corpo humano não é o melhor. Então, assim, no final de semana, beleza. Porque não tem aula, não tem trabalho, enfim. Durante a semana, não. E aí eu lembro, eu vou chegar na educação financeira, né? Mas só esse ponto, assim, para mim é importante. E aí a gente teve uma conversa com o Augusto uma vez, assim, de tipo, mas eu não preciso acordar cedo, porque ele estuda à noite, né? Eu falei, então, tu não precisa acordar cedo, mas a casa precisa que tu acorde cedo. E cedo é tipo 8, tá? Não tô falando 5:30, 6. Não tô falando no clube das 5, tô falando 8. E a casa precisa, porque a gente faz parte de um grupo e de uma comunidade nessa casa. E a casa precisa. E aí fui trazendo os motivos e tal. E aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, mas eu não quero. E aí, para mim, foi o primeiro momento que eu consegui fazer ele entender. Ele já tava com... já tinha 17, eu acho. Falei assim, então, eu vou te contar uma coisa. Grande parte do amadurecimento da vida adulta é a gente entender que a gente não faz só o que a gente quer. O prazer faz parte da vida adulta, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E uma pessoa, um adulto que estuda, que trabalha, que é funcional e que está fazendo, né, o papel dele na sociedade, no pequeno grupo dele, que é a família e na sociedade, ele não faz só o que ele quer. Então, e foi uma coisa que mudou, assim, mudou muito essa chave. E nossa, que loucura, né? Tô me lembrando dessa conversa, me lembro até que eu fiquei emocionada, sei lá. E daí uma hora eu até falei assim, eu falei assim, falei, Gutão, mas eu tô quase chorando. Eu falei, Gutão, mas também isso, sei lá, é a minha visão, sabe? Tipo assim, fui pro pêndulo, sabe? Tipo assim, tá bom, eu não sou tua mãe, se não quiser fazer, não faz. E aí ele falou pra mim assim, Mari, para de achar que o que você fala não importa pra mim. Uau. Aí eu falei, caralho. Tipo, desculpa, o caralho daí corta. Eu falei, nossa, tipo, olha o que esse menino tá me dizendo, sabe? E aí corta, tipo, isso deve fazer uns, sei lá, 8 meses, 7 meses. E ele amadureceu tanto nesse tempo, assim, e daí, semana passada, a Flora entrou na escola, né? A irmã dele. E aí eu tava comentando, assim, na mesa que aqui em São Paulo tem rodízio, né? Então eu falei, não sei como é que eu vou fazer para buscá-la no dia do rodízio, eu vou ter que ir a pé, mas né? Eu não posso marcar nada, tipo, eu tenho que sair de casa às 5 da tarde, porque é rodízio, e, enfim. E aí ele falou, Mari, eu busco ela a pé, nas quintas. Aí eu falei, sério? Dele, claro. Eu saio de casa a pé, busco ela. Se estiver chovendo muito, eu pego um Uber. E aí, sabe quando dá, tipo assim, coraçãozinho no ar, assim, você fala, consegui!
aquilo que eu ensinei para ele, uma comunidade, sabe, assim, tudo. Eu falei, caraca. Então, mas em relação à educação financeira, foi muito esse lugar, assim, da Ô, Mari, autorresponsabilidade. eu vou compartilhar, porque eu tenho Vai. uma experiência muito similar, que eu não vou entrar em detalhes, mas é essa ideia, né, de que a gente se dedica tanto na disciplina positiva para construir essas duas listas, né? A gente está num desafio de retrucar, de rejeitar, de falar não para tudo, tudo do jeito do adolescente. Daí você fala, puxa vida, eu queria que ele fosse tão cooperativo, que ele fosse solícito, que ele ajudasse. Na hora que aquilo acontece, parece que a gente fica sem palavras, né? Dá um tique assim na gente, a gente dá um momento de pausa. Gente, isso é realidade, isso está acontecendo mesmo, né? Não precisei Vai. torcer o braço da criatura para ele ajudar. Aconteceu isso ontem com meu filho. Ele falou assim: não, mãe, você tem uma reunião, não tem problema, eu levo a Kate para aula dela. Eu falei, gente, que bom, olha só, né? É. E não fazer com que aquilo fosse um momento assim sensacional. Simplesmente É, faz e parte aí, da vida. Obrigada por me ajudar. isso, e aí eu sou a pessoa, eu acho que eles até cansam um pouco de mim, assim, mas eu falo assim, nossa, muito, eu olho no olho, assim, muito obrigada por ajudar a nossa comunidade e fazer essa gentileza e fazer esse favor de, e aí eu repito sempre, assim, tipo, às vezes eles olham pra mim e reviram o olho, tipo, puta que pariu, essa chata, falando obrigada de novo, mas eu vou falar até o fim, tá? Eu vou falar até o fim, eu vou agradecer até o fim, porque isso também vai ensiná-los a agradecer até o fim, sabe? Mas quem está E escutando a gente, eu acho que o ponto aqui importante para reforçar, assim, um simples obrigado de coração e presente, olhando no olho, vale mais do que qualquer outra coisa. E ele precisa ser dito, né? Não tem muitos obrigados, né? Não tem essa é, ideia de falar demais, mas quando ele é não dito de tem. uma maneira intencional, com presença, ele pode ser muito poderoso. É. Eu acho, Fê, que eu não sei, eu não conheço nenhuma pessoa que foi para terapia quando adulta porque foi respeitada demais, sabe? Eu não quero nem dizer amada demais, porque daí pode cair na permissividade, assim, tipo, eu faço tudo pelo meu filho porque eu amo ele. Não é isso. Mas eu não conheço alguém que esteja tendo problemas na vida adulta porque pertenceu, porque foi respeitada, porque foi incluída, porque teve seu valor, Porque contribuiu. porque, né? Porque foi valorizada, porque contribuiu, porque teve um papel ali no seu núcleo e cabia no seu lugar, no seu melhor lugar, sabe? The good place, assim, tipo, o seu melhor lugar, sabe? Eu não Sendo você conheço. mesmo. Não, é um bom Exato. ponto, bom É, ponto. é, Isso aqui vale a pena anotar, gente. é. Vale a pena anotar. Mas o negócio da educação financeira, cara, isso o meu pai fez comigo no meu primeiro ano de faculdade. E eu me lembro do dia que ele fez isso. E eu fiz com o Augusto, que foi pegar ele um dia, sentar, fazer uma reunião familiar e falar: olha, a gente acha que tu já tem capacidade de cuidar do teu próprio dinheiro e de tomar as tuas decisões sobre o teu dinheiro e também nos livrar de ter que ficar fazendo Pix ou mandando dinheiro para essa conta para, sei lá, vou no cinema, dá dinheiro, vou não sei onde, dá dinheiro, que agora não é mais dar dinheiro, né? Agora faz o Pix. Porque quando a gente era adolescente, ainda me dá dinheiro, né? Falava pra mãe, me dá dinheiro. E fora que assim, sei lá, o cara tá lá na sexta-feira, 7 da noite, assim, sextou, sabe? Sei lá, 8 da noite, sexta-feira. E aí o Nenê foi dormir, a Flora tá numa boa ali brincando, e tu abre o vinho com o marido, aí o mais velho tá no WhatsApp pedindo dinheiro porque ele resolveu fazer um rolê e não sei aonde com os amigos. Tipo, não, né, gente? Então a gente resolveu fazer essa conta. Daí a gente colocou no papel tudo que ele custava, comida, ônibus,
roupa, livro, aula de violão, tudo. E, inclusive, a aula de violão, lá faz um tempo já, ele queria fazer aula de violão com o melhor professor de São Paulo. E aí eu falei, legal, eu pago a hora a aula normal. Para tu fazer com o melhor professor de São Paulo, tu vai ter que fazer uma vaquinha. E ele fez uma vaquinha entre os avós, pai, mãe, padrasto, madrasta, todo mundo, e faz a aula de violão com o melhor professor de São Paulo. E aí ele botou no papel tudo isso, e a gente falou, ó, a gente vai te dar somou ali, né? A gente vai te dar esse dinheiro por mês. E, e quando tu conseguir um trabalho, a gente vai continuar te dando esse dinheiro, né? Que é a nossa parte para esse adulto e para essa pessoa que tu tá construindo, né? Inclusive essa coisa de você está construindo a sua vida, foi uma das coisas que a gente conversou quando ele decidiu morar numa casa só, né? E eu falei para ele isso, eu falei, eu acho que tomar uma decisão de ficar numa casa só vai te ajudar muito a construir a pessoa que tu é. Tu não é mais uma criança que passa o final de semana na casa do papai, sabe? Ou da mamãe. Precisa de base, precisa de rotina, de ritmo, né? E aí foi isso. E aí ele cuida desse dinheiro dele. E aí ele conseguiu um emprego. E aí, com o dinheiro do emprego, ele comprou um violão, porque ele também é músico. E ele comprou um violão e mérito dele, e organização financeira dele, né? E aí ele gerencia esse dinheiro. E eu acho. Aí, domingo, agora é passado, a namorada dele tava aqui, né? Tô falando demais, né, Fê? Vou parar de falar. Pode continuar, suas histórias são muito coloridas e faz com que a gente esteja aí dentro da tua casa, Mari. Eu tô me teletransportando aí para teu quarto. O- Aí ele falou. Ele ia almoçar na casa da mãe dele e a namorada dele tava aqui, né? E aí dele falou: eu vou de Uber porque eu vou deixar a Clarice em casa. Daí o Rodrigo falou: não quer que eu te leve? Daí ele: mas aí ela vai sozinha. Aí ele falou: eu tenho dinheiro. Tipo assim, eu tenho dinheiro pra levar minha namorada em casa e depois ir pra casa da minha mãe, sabe? Tipo, não precisa te preocupar. Tipo, eu derreto, Mas, eu ô, Mari, a derreto gente também real. precisa entender que não é um marco. O Augusto fez 18 anos, pronto, agora você vai ser independente financeiramente. É um processo que começou provavelmente há muitos anos atrás. E vocês estão servindo de modelo e usando esses desafios que acontecem. Quer alguma coisa, então tá bom. Então vamos juntar dinheiro para você poder comprar, vamos ver quanto tempo leva, né? O dinheiro ele tem um valor, um esforço. E aí, quando ele fez 18, vocês viram isso como uma oportunidade para fazer esse upgrade Foi para a antes, independência acho que foi, dele. foi antes, foi um pouco antes, tá? E eu acho que é É, eu, importante a gente reforçar isso, né? Que não é, aconteceu magicamente. Ele não toma essas decisões, assim, de comprar um violão do nada, porque simplesmente ele sabe exatamente o que fazer. Adolescente vai errar, ele vai ter dinheiro, ele vai fazer algumas compras que não são legais e ele vai aprender. Talvez ele compre mais roupa do que ele precise, vai chegar na gaveta, vai ver que não cabe mais roupa, né? Vão ter esses tropeços no meio do caminho. A questão é que você ampara e aproveita para educar em vez de humilhar. Ou é, então castigar. Então, nunca mais vou te dar dinheiro. Sem é, querer, a gente acaba falando essas coisas, assim, é, no intuito de ajudar, que acaba criando uma crença financeira desagradável. E quando chega a é, hora deles terem essa liberdade, eles têm o dinheiro e têm as crenças negativas que não ajudam em é, nada. total. Isso é uma coisa que tenho falado recentemente com as minhas seguidoras sobre adolescentes, né? Eu acho que tem uma questão de adolescente, tem uma forma de falar, eu não sei se nos Estados Unidos também tem isso, tá? Mas é uma coisa que eu acho muito, 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 assim, de tudo, eu acho que é uma das piores formas de falar, que é assim, nossa, mas já tem 18 anos, deveria, complete aqui. Nossa, mas já tem 15 anos, já deveria. Não, com 15 anos, já deveria tal coisa. Com 7 anos, já deveria tal coisa.
né? Como se a idade, por si, resolvesse tudo. Então, assim, não, com 18 anos já tinha que saber cozinhar. Você ensinou a cozinhar desde os 10? Ou não? Faz um download divino, né? É, é, Tem um é, USB para colocar no adolescente, é. pronto, agora ele já sabe fazer a cama, ele já sabe cozinhar. Não, mas ele já tem 18. Sim, e daí você acha que magicamente ele desenvolveu uma habilidade que você não ensinou nos últimos 18 anos. Não, não vai acontecer. E aí tem uma outra coisa que eu não sei, eu nunca conversei com você sobre isso, não sei o que que você pensa, mas que eu tô tentando muito assim trazer uma luz sobre isso para as minhas seguidoras, especialmente, que é assim, não é papel dos filhos fazer a gente feliz. Não é papel dos filhos jogar confete pra gente e fazer surpresas e fazer cartas de amor e falar como você é uma mãe maravilhosa e como eu te amo, e te agradeço e ai, olha aqui, eu fiz uma lasanha pra você, sabe? Tem um lugar que eu acho que é muito perigoso na parentalidade, que é essa expectativa do reconhecimento, sabe? E aí você fica esperando o reconhecimento do jeito que você espera o reconhecimento, e você esquece de olhar que o reconhecimento ele está acontecendo. Quer ver quando é que acontece o reconhecimento? Quando a namorada do Augusto dorme aqui e acorda, eles acordam, ele faz o café da manhã para ela. Aí ela fala, quer ajuda? Dele, não, eu faço para você. Isso é reconhecimento. Eu não preciso que ele faça café da manhã para mim, gente. Tá tudo certo, ele não me deve nada. Assim, de forma muito, sabe? Ele me deve respeito, nanana. Mas assim, se ele tem o cuidado, o carinho, o amor de acordar e fazer o café da manhã para a namorada dele, isso já é um reconhecimento, né? Então, o, o adulto, né? Primeiro que a gente que a gente também esquece que a gente pode, que a gente tem que ser claras e pedir para eles, né? A gente pode pedir o que a gente quer. Então, por exemplo, esses dias a gente acordou e eu tava toda louca lá de Martim, e Cocô e Flora e não sei o quê. E aí o Vicente foi fazer um sanduíche, eu falei, nossa, você faria um para mim? Aí ele falou, claro. Aí ele fez, botou um guardanapo e me entregou. A gente pede. Claro que ele vai fazer, mas assim, eu não preciso, assim, nossa, olha, ele nem faz um sanduíche pra mim. Mas como é que ele vai saber que eu quero, sabe? Então tem um pouco dessa, não sei se é uma romantização desse reconhecimento, ou se é uma expectativa de viver um eterno Dia das Mães, sabe? Não sei, mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais pé no chão, sabe, com isso. Mas também tô divagando aqui. Fui parar nem sei Não, onde. mas isso é uma questão de maturidade, né, Mari? Quando a gente tem auto-amor, é muito mais fácil a gente receber o amor das outras pessoas da maneira que elas querem dar. E não necessariamente vem nos mesmos atos. Não é porque eu faço o jantar para os meus filhos que eu espero que um dia eles adivinhem o dia que eu tenho muitas reuniões e vão fazer o jantar. E aí, se isso não acontece, eu fico ressentida. Nossa, ninguém Uhum, percebeu que eu tinha um monte de reunião, né? Então, essa é uma questão de amadurecimento, da gente se dar esse amor, se reconhecer, se valorizar e não depender do nosso valor com o que os nossos filhos fazem por nós. Eu também concordo que em casa a gente tem que ter respeito, ah, meus filhos têm que falar onde vai antes de sair, tudo isso acontece. Isso são expectativas, assim, que toda casa, eu acho que uhum, deveria ter, é o mínimo de cortesia, né? Porque são valores uhum, humanos. Se uhum. você e eu, Mari, se a gente tivesse dividido um quarto, né? Aham, A gente faria a mesma coisa, né? Não vou exatamente. deixar a roupa no meio do chão para você tropeçar, porque você não tem nada a ver com isso. São valores humanos. Mas o que me chama muito a atenção é o seu relacionamento de cooperação, porque muitas famílias competem. Ainda mais com esse termo madrasta, eu preciso ser melhor do que a mãe, eu preciso ser melhor do que o pai, porque esse é o meu Total. lugar. Se eu não tiver o tempo inteiro acertando, eu estou perdendo, então eu estou o tempo inteiro competindo. E a competição, sem querer, pode fazer essa cobrança.
Bom, você não vai fazer nada por mim? Olha quanto eu faço por você. Então, a Uhum. cooperação, pelo que eu entendi, é o que mais permeia na tua casa, é um relacionamento Total. cooperativo. E antes da gente encerrar, dá tempo de contar essa história da proposta sobre a vida social, porque eu acho assim, é Ah, o essa foi muito boa. exemplo da cooperação, é cooperação em prática. E cooperação e confiança, né? Porque para cooperar a gente precisa confiar, né? Você não coopera se você não confia, né? Então, isso faz um tempinho já, foi quando ele começou, o Augusto. Nossa, foi um episódio sobre o Augusto. E ele não deixa eu postar ele, não deixa eu tirar foto. Não, agora ele deixa eu tirar foto, mas ele não deixa eu postar. E não deixa nada. Então, olha só, tem um episódio inteiro sobre ele agora. Muito bom. Agradecimentos É, especiais ao Augusto por ceder seu ah, direito de nome e mas histórias pessoais. essa do da vida social foi muito boa, tá? Isso foi muito pouco tempo depois da formação. Acho que isso foi 2019. Foi antes da pandemia, quando ele começou a sair, assim. E eu lembro de ter meio que, tipo assim, me sentir arriscando, sabe? Mas aí o Rodrigo falou assim: tu tá louca, de fazer isso? Eu falei: vamos confiar no curso, sabe? Eu fiz o curso. Confia Mas na foi, disciplina positiva. confia. Foi assim, ele começou a sair, né? Daí começava assim: vou almoçar não sei aonde, voltava às 7 da noite. E assim, você tem que avisar onde você vai, com quem que você tá e que horas você volta, não porque você é adolescente, mas porque você é uma pessoa que mora com outras pessoas. Eu não posso sair para tomar um café da manhã com uma amiga e sumir até as 9 da noite. Eu, Mari, não posso fazer isso. Todo mundo vai ficar preocupado e vai achar estranho. Com você é a mesma coisa. Eu não tô te cobrando saber onde você vai, né? Você tem que informar porque você é uma pessoa que mora com outras pessoas. Mas aí foi isso. Eu falei assim, ó, o jeito que tá rolando não tá legal, tá? Porque você fala que vai num lugar, depois você vai para outro, e aí a gente não sabe que horas você vai chegar, e aí sempre perto da hora de voltar tem uma negociação, né? E assim, você quer se divertir na sexta-feira, eu também quero me divertir na sexta-feira. Eu não quero estar 9h30 da noite no WhatsApp para negociar que você não vai voltar às 10, que você vai voltar à meia-noite, entendeu? Então, não tá bom, sabe? Eu não tô te interrompendo. Eu não tô interrompendo o teu rolê com os teus amigos. Então eu não mereço que tu interrompa o meu rolê para negociar um horário, porque tu não tá conseguindo cumprir o horário que tu determinou. Já negociou com antecedência com você. Negociou, negociou. Uhum. Aí eu falei, bom, olha só, faz uma proposta, tá? Nós vamos fazer uma negociação. Então, eu quero que você traga a sua proposta para negociação. Daqui a uma semana, no sábado, a gente vai negociar a vida social, tá? Tá bom. Na semana seguinte, ele voltou com a proposta. Daí ele falou: bom, minha proposta é o seguinte: se eu dormir na casa de algum amigo, eu me comprometo a voltar para almoçar. Bom, gostei. No dia seguinte, No dia seguinte, tá. Então, se eu dormir na sexta na casa de alguém, sábado eu almoço com vocês. Se eu dormir no sábado, domingo eu almoço com vocês, né? Tinha várias coisinhas assim, né? Mas tipo, eu não vou fazer, é, eu não vou fazer todas as refeições do final de semana fora de casa. Tipo, eu vou fazer uma só. Então, sei lá, se eu for jantar fora, eu vou ficar com vocês nas outras duas refeições. Falei, tá bom. Eu vou dar preferência para os almoços de domingo. Legal? Pra gente almoçar junto domingo. Todo domingo eu vou brincar com a Flora. Porque eles chegavam no domingo, né? Então, eles trocavam de casa no domingo. Então, no domingo que eles chegavam, a Flora tava com muita saudade. E eu até renegociei com a mãe para eles chegarem mais cedo, para eles não chegarem muito perto das 5, porque daí ela não tinha tempo para dar vazão, sabe?
Tá, eu vou brincar com a Flora nos domingos, tá? Daí ele colocou assim aí falou assim, ó, o horário de voltar para casa, se não é festa, é 11, sei lá. Tá. E se é festa, a gente combina, porque daí a gente tinha que buscar e tal. Cara, eu lembro que assim, não teve que negociar, sabe? Tipo assim, tudo que ele falou foi muito melhor do que eu poderia ter imaginado. E aí a gente se olhou e falou, olha, tudo é muito razoável. Vamos, vamos combinar, vamos. É porque às vezes a gente fala para criança assim, ou para adolescente, ó, você não vai chegar depois das 9, combinado. Isso que não é combinado, né? É uma ordem, você deu, e você falou a palavra combinado no final, né? Com aquela entonação, né? É, Combinado? não é né? Combinado é tipo assim, quais são as propostas das duas partes, né? E a gente falou, cara, muito bom. Assim, realmente a tua proposta tá levando em consideração as necessidades de todo mundo, né? Inclusive da Uhum. tua irmã pequena, não tinha Martinha ainda naquela época. E é uma E aí foi proposta, isso. né? Se não tivesse, sei lá, se tivesse alguma coisa que não fosse razoável, não tivesse dentro do teu É, valor de vida, você ia é. falar, olha, aqui não tá bom pra mim, vamos chegar no meio termo, Ah, né? e daí teve, não, acho que teve uma coisa que eu falei assim, eu quero saber aonde tu tá. Porque, especialmente por questão até de emergência, assim, a gente não tem família em São Paulo. Meus pais, os pais do Rodrigo, a gente não tem ninguém em São Paulo, assim, a gente tem amigos, mas assim, ele sendo um pouco mais velho, sabe? Ele é assim, sei lá, o Rodrigo tem um ataque do coração, entendeu? Eu quero saber se ele tá na USP, que agora ele tá na USP, mas eu quero saber se ele tá na Vila Madalena ou se ele tá em Alphaville, entendeu? Tipo, eu quero saber, porque a gente não tem muita gente para contar mesmo, sabe? Então, assim, já aconteceu, por exemplo, o Rodrigo caiu, cortou a perna, teve que ir para o hospital. Eu tive que deixar a Flora na casa da mãe deles, na casa da mãe dos meninos, porque é emergência. Então, assim, eu quero saber onde tu tá, para eu saber se tu é uma rede de apoio caso precise, sabe? Enfim, então é isso. E iluminação foi essa conversa de hoje. A Mari, uma mãe tão experiente, uma madrasta tão presente. E a gente encerra nossos episódios com essa pergunta, né? Adolescente não precisa de sermão. Adolescente precisa do quê, Mari? Eu acho que adolescente precisa de leveza. Eu acho que a leveza, ela, eu acho que é um elemento assim fundamental. Eu queria ter mais leveza. Eu queria ter a leveza que eu tenho com os meus adolescentes, com a minha filha, sabe? Quando ela se joga no chão e grita. Eu queria ter essa leveza. Às vezes eu tô muito cansada, gente, realmente. Mas assim, eu acho que esse jeito de levar mais leve, ele é fundamental, porque o adolescente, ele vai se fechar, sabe? Se parece sermão, ele vai se fechar. Se parece bronca, ele vai se fechar. E quando ele se fecha, a gente. São vários acessos que eu acho que a gente perde, sabe? Não é só a educação daquele assunto. Tipo, ontem eu comprei uma caixinha de brigadeiros e eles comeram, eles nem me perguntaram o que que era uma caixinha de presente, sabe? Adolescente está sempre com fome. É uma caixa de pedra, come. Não, e era um presente, era um presente. Aí Ixi. eu só cheguei na sala, olhei e falei assim, e os brigadeiros? Aí eles, como foi leve, eles já começaram a rir, daí eles, que merda, hein? Eu falei, pô, literalmente, sabe? Daí o Vicente falou assim, o que que você quer que a gente faça? Cara, depois que ele me pergunta o que que você quer que a gente faça, eu vou falar nada, relaxa, tá tudo bem, mas na próxima, pergunta. Mas só o fato dele falar, Mari, que merda, o que que você quer que a gente faça? É porque foi com leveza, sabe? Se eu chegasse na sala e falasse, meu, não dá pra confiar em você, ah, brigando,
Eles iam olhar e eu revirava o olho, e cada um ia pro seu lado, sabe? Então acho que é isso, adolescente precisa de leveza. Todo mundo É, precisa, né? todo mundo precisa. A gente acessa o nosso melhor e acessa o melhor, melhor parte do cérebro do adolescente, porque ele não se sente ameaçado, não se sente humilhado, desconectado. Deixa seus contatos aqui para quem quer continuar aprendendo com você. Deixo, somos ponto madrastas, você me encontra no Instagram, e tem livro, tem podcast, tem curso, tem um monte de coisa, é só acessar por lá que tá tudo lá. Gente, segue essa Obrigada. mulher, porque não é só sobre madrasta, é sobre comportamento humano, é sobre pessoas ajudando pessoas. Vale muito a pena. Minha querida amiga, muito Obrigada. obrigada. Tô te esperando em São Paulo. A gente vai se ver. Um Um, beijo. um abraço bem apertado. Blá, 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 blá.